Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas aqui, muito prazer. Eu sou Luísa Trigo, sou apaixonada por Deus, sou apaixonada por Cristo. E hoje, gente, estou de volta às nossas origens. Eu amo vir gravar nesse lugar, porque, bom, já deu pra perceber, né? Olha esse barulho de pássaro. Tenho a lua na minha frente, aqui em cima, já tá aparecendo a lua, então assim, tá lindo, hoje o dia tá pedindo por um episódio. E, gente, o episódio de hoje, ele é um episódio extremamente especial, porque, tchararam, ele vai ter parte 2, sim, vai ter parte 2. Essa parte que eu estou gravando agora é a parte 1, e a parte 2 vai sair daqui uma semana, né, no próximo episódio. E, gente, eu tô muito feliz, porque esse episódio que eu vou falar hoje, esse assunto que eu vou falar hoje, ele necessitava de uma parte 2. Porque o assunto que eu vou falar no próximo episódio, ele tá extremamente conectado com o assunto de hoje. Então eu queria falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade. Ansiedade. No primeiro episódio que eu gravei, por isso que eu falei de volta às origens, no primeiro episódio que eu gravei aqui, eu lembro que eu falei sobre a ansiedade e sobre como isso me afetou e como isso me trouxe para perto de Deus, cada vez mais, porque é nessas horas que a gente percebe o quão é precioso a gente se manter fiel a si mesmo. E Deus fez isso por mim. Ele me manteve comigo, ele manteve a minha mente sã, ele manteve a esperança em mim, ele manteve essa fé. E quando a gente tá com algum anseio, quando a gente tem algum tipo de ansiedade, o que a gente mais precisa nesses momentos é esperança. O que a gente mais precisa é fé. E isso me salvou de tal modo que até hoje eu falo e vou falar para sempre dele. E eu queria começar falando que a ansiedade que nós vamos falar hoje não é só aquela ansiedade que não deixa você levantar da cama ou, enfim, que te faz ter crises de pânico. Não é só sobre essa ansiedade. Eu quero falar sobre a mera ansiedade de deixar de fazer algo porque você está com medo. Ou algo que prejudica o seu relacionamento, tanto com a sua família, tanto com seus amigos, com Deus, com você mesmo. Qualquer coisa que prejudique o seu relacionamento, qualquer coisa que te deixe ansioso, que te deixe aflito, sabe? É dessa ansiedade que eu quero falar hoje. E eu dividi esse episódio em alguns tópicos, não sei se eu vou conseguir segui-los, porque eu nunca consigo, eu sempre acabo me empolgando. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe vários versículos e tá muito lindo o capítulo de hoje. Eu venho falar de ansiedade como uma experiência própria. Eu venho falar de ansiedade como por alguém que passou por isso e que ainda passa. Quando eu digo que algumas pessoas acham que o caminho de Deus é mais fácil. Não é mais fácil. Ele é mais leve. Como eu sempre digo, ele é mais leve. A gente tem os mesmos desafios, só que a gente enfrenta eles de modo mais leve. E é exatamente isso que eu sinto. Tudo que eu sinto, tudo que eu deixo de sentir seria muito mais forte se eu não tivesse Deus. Isso é fato, isso é algo que eu sempre vou falar. Se eu não tivesse Deus, eu acho que muita coisa boba, ou muita coisa que talvez não seja boba, ia me afligir muito mais fundo, ia me tocar muito mais fundo. De um modo negativo, né? E eu uso, nessa história, nessa questão da ansiedade, eu uso uma imagem muito importante que é Jesus. Eu gosto muito de falar que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, né? Eu ouvi essa frase de um catequista meu durante quando eu tava fazendo crisma. E isso fez tanto sentido na minha cabeça. Eu falei, cara, é mesmo. Deus foi 100% homem e 100% Deus. Da mesma forma que ele realizava todos aqueles milagres incríveis, da mesma forma que ele fazia as pessoas pensarem, verem de outra maneira, ele também foi 100% homem, gente. E algumas pessoas acham que andar com Deus, eu fui uma delas, tá, gente? Por isso que eu digo. Andar com Deus é um caminho sozinho, é um caminho entre você e Deus, e é isso, acabou. Gente, vamos pegar o exemplo de Jesus? Esses dias eu tava pensando nisso. Essa semana eu tava pensando, cara, será que eu vou ter que abandonar tudo pra seguir Jesus? Será que eu vou ter que deixar tudo de lado? E eu não digo só em relação a riquezas, nem nada disso. Eu tô falando sobre amizades, eu tô falando sobre relacionamentos, sobre sentimentos, sobre princípios. E uma amiga chegou em mim
uma pessoa que eu amo muito chegou em mim e falou assim: Jesus nunca esteve sozinho. Jesus tinha 12 discípulos. Mais de 40 seguidores, né, que ele tinha contato direto. Mais de milhões de pessoas ao redor do mundo ouvindo ele. Jesus nunca esteve sozinho. Por que você estaria? Por que para estar com ele você teria que estar sozinha? Gente, Jesus não quer isso. O que ele mais quer ver é você feliz, é ver você feliz, tá na sua hora de ser feliz. E às vezes muitos gatilhos são gerados na gente por conta simplesmente dessa perguntinha: eu mereço ser feliz? Eu mereço, por quem eu sou, pelas coisas que eu faço, ser feliz? Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o seu relacionamento com Deus, ele quer te ver feliz e você merece ser feliz. Todo mundo nessa vida tem o direito de ser feliz. A questão é as escolhas que a gente faz para levar a gente nessa felicidade. E o que a ansiedade tem a ver com isso? Muitas vezes essa ansiedade, ela é gerada por esse medo de tipo, será que eu vou ser feliz para onde eu vou? Ou será que eu posso fazer isso? Será que Deus me permite fazer isso? Ele quer te ver feliz e ao lado dele. Contanto que você não saia do lado dele. Obviamente que tem limites, né, gente? Mas contanto que você não saia do lado dele. Contanto que você seja feliz e coloque amor no que você tá fazendo. Pra ele, gente, vai ser um orgulho inimaginável. E por que eu uso o exemplo de Jesus para falar sobre a ansiedade? Jesus, ele ansiava. Ele foi, como eu disse, ele foi 100% homem. E um dos exemplos que eu mais uso para falar sobre ele ansiar é no momento da crucificação. No momento da crucificação, ele subiu no Horto das Oliveiras e ele orou para Deus durante a noite toda. E durante essa oração ele entrega nas mãos de Deus o destino dele. Só que, querendo ou não, ele tá com medo. É a mesma coisa que a gente sente. As pessoas falam, entrega na mão de Deus, entrega os seus planos para ele, entrega a tua ansiedade para ele. E às vezes a gente não consegue, pelo mesmo motivo que Jesus afligiu, pelo mesmo motivo que Jesus sentiu essa aflição. Porque é difícil, porque dá medo. A gente entregar a nossa vida a algo que a gente não tem, que a gente não enxerga com os sentidos, sabe? Que se a gente for reparar, a gente enxerga Deus em muitas coisas, né? Mas o que eu quero dizer é difícil a gente colocar todo o nosso destino na mão de alguém. Mas eu quero que você se lembre que não é na mão de qualquer alguém. Você está entregando na mão de quem escreveu o teu destino. De quem escreveu cada passo da sua vida. De quem escreveu cada coisinha. Cada detalhezinho. Deus é um Deus de detalhes, gente. Eu sempre falo isso e eu sempre vou falar. Ele não esquece de você. Ele não esquece daquilo que você pediu. Muitas vezes algumas pessoas ficam confusas, né? Isso eu acho que eu já até comentei. Mas se a nossa história tá pronta, se a nossa história tá escrita, por que a gente pede? Por que a gente sonha? O que adianta sonhar? É aí que entra uma oração que essa minha amiga, essa minha maravilhosa amiga, também me ensinou, que foi: peça para ele, para que os teus sonhos sejam os mesmos do dele. Peça para ele. Peça para ele que tudo que ele coloque no seu coração, tudo que ele plante no seu coração, tudo que ele faça você sonhar, seja algo que vá se concretizar. Seja algo que vai gerar frutos. Ou que, se não vai se concretizar, vai fazer você ter algum aprendizado. Vai fazer você perceber o quão grandioso ele é. Do tipo, eu sonhei aquilo, mas você me deu algo muito maior. Muito obrigada por isso, Pai. E se você for ver o pano de fundo de tudo isso, né? O que nos atrapalha em tudo isso é a ansiedade. Como eu disse, Jesus ficou ansioso. Jesus se afligiu. Mas ele entregou na mão de Deus. E aí as pessoas vêm e falam, mas Jesus morreu. Jesus entregou na mão de Deus e morreu. Jesus morreu para que você estivesse vivo hoje. Jesus morreu para que você estivesse me ouvindo hoje. Jesus morreu para que hoje qualquer tipo de aflição que você tivesse fosse eliminada a partir do momento em que ele morreu por você.
pode ver quantos planos, a gente pode ter quantos sonhos a gente quiser. Mas o que Deus vai fazer sempre vai ser algo maior. Sempre vai ser algo com um detalhe, pelo menos um detalhezinho a mais, do tipo, Deus, eu não pensei nisso, mas o Senhor fez e tá incrível. Tá muito melhor do que eu pensei. E essa sensação é incrível. De você pedir, e aquela oração for atendida com detalhes, com marcas de Deus. Você percebe essas marcas. Marcas que você não pediu e Ele te deu. Já tô dando um spoiler do próximo capítulo, viu, gente? Eu falei que eu ia dividir em tópicos, mas não adianta. Eu sou muito animada pra isso. E Jesus, ele, além de ele ser um exemplo de alguém que sentiu essa ansiedade, ele também foi um exemplo de alguém que conseguiu dominá-la perfeitamente. Jesus conseguiu dominar essa ansiedade perfeitamente. Um exemplo que eu gosto de usar é quando a gente tem aquele exemplo que Jesus está no barco com os discípulos, com alguns homens, e o mar começa a se revoltar, eles estão no meio da tempestade e Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Simples assim. E os discípulos começaram a chamar Jesus, não lembro se eram os discípulos, mas acho que eram. Os homens começaram a chamar Jesus e falou, Jesus, faça alguma coisa, o mar... Olha só como o mar tá, a gente não vai chegar a lugar nenhum, esse mar vai afogar a gente não vai conseguir passar por isso. O barco não aguenta. Jesus, ele nunca falou se. Você pode reparar, em todas as palavras que ele fala, em todas as palavras que Deus nos dá, é sempre com quando. Quando isso se realizar, quando eu abrir o mar, quando o mar se acalmar, quando você se curar, quando eu te fizer voltar a enxergar. Ele nunca falou um si, porque ele tinha a plena certeza do amor de Deus sobre ele. Ele tinha a plena certeza que não importa o que acontecesse, Deus estaria fazendo o que ele tinha planejado para nós. E Deus não erra, gente. Esses dias eu postei num story meu, que tem uma aba lá no meu Instagram, que é o Sky Messages. Lá eu posto algumas mensagens. E eu falei sobre dar certo. Dar certo, gente, não significa que saiu como você quis que saísse. Significa que saiu como Deus planejou pra você. Como você precisava que saísse. Entende? Então, quando eu falo sobre ansiedade, me vem na cabeça todas essas histórias de Jesus, tanto o lado em que ele afligiu e tanto o lado que ele prometeu pra gente essa guarda. Como que ele promete? Ele promete em palavras, falando, coloque a tua ansiedade em mim, e ele promete com coisas que a gente nem percebeu, que é o quando. Quando eu for, quando eu disser. Ele não usa o se, ele não deixa dúvida na gente. Ele pode até falar em metáforas, em parábolas, como eu disse, para fazer a gente pensar. Mas ele nunca falou se. Ele nunca gerou dúvida na gente. E eu trouxe alguns versículos aqui que eu queria passar, que são 4 versículos. Vamos ver qual primeiro eu vou abrir. Então já pega aí a sua Bíblia. Já pega a tua Bíblia, eu sempre falo isso, pega a tua Bíblia. Quem não tem uma Bíblia, providencia uma Bíblia. Quem não quer providenciar, pega a Bíblia online, porque tem Bíblia online, viu? Pra quem não sabe. E eu quero abrir em Pedro 1:5. Pedro 1:5. Versículo 7. Ai, tá com as formigas aqui. Em Pedro 1:5, 7, ele diz assim, lancem sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Qual é a dúvida? Qual é o medo? Qual é o medo de que ele tem cuidado de você? Eu sei que às vezes dá medo da gente não ter os nossos planos iguaizinhos os de Deus e a gente fala, mas não vai ser o que eu quero. Cara, vai ser melhor. Vai ser melhor do que você quer. Confia em mim. Ele me mostrou isso. Confia em mim. Confia nele. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que ele tá te falando. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Quando eu disse que quando as coisas se realizam e a gente percebe que tem partezinhas, tem marcações de Deus, é exatamente isso. Ele tem cuidado da gente e a gente nem percebe. Ele tem cuidado da gente e a gente às vezes nem sabe. Porque Deus é assim. Deus é uma caixinha de surpresas. E eu amo muito isso nele. Ele faz a vida ficar muito menos chata. E eu não sei vocês, gente, mas cada versículo que eu falo, em cada episódio, eu marco com marca-texto, com post-it, porque é incrível. Eu quero abrir também em Jeremias. Pega aí a tua Bíblia e abre em Jeremias. Ai, gente, os pássaros. Eu acho que é arara isso. Que bonitinho. Em Jeremias, eu ia deixar esse pro próximo episódio, mas eu sinto que eu preciso falar ele agora para você ouvir. Ele fala assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Gente, olha essa preciosidade. Vocês estão entendendo essa preciosidade? Ele falou, ele tá te dando o gabarito da prova. Fala de uma estudante. Ele tá te dando o gabarito da prova, meu. Ele tá falando pra você, pede que eu vou ouvir, eu tô aqui. Ore e eu vos ouvirei. Ore e eu vos ouvirei. Oferece isso pra ele. Quando você for orar, fala, Pai, eu não sei o que fazer. Pois então eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque sozinho eu não consigo. E eu sei que o Senhor está me escutando, porque se você tem uma música que eu vou falar hoje, e ela fala exatamente isso. Se você plantou no altar, Deus vai te ouvir. Se você plantou em um lugar em que Deus esteja, Ele vai te ouvir. Ele vai fazer prosperar. Ele vai fazer aquela planta crescer. Ele vai regar com todo amor. Ele não vai deixar ela se afogar. Ele não vai deixar ela secar. Ele não vai deixar você cair. Ele não vai deixar. Ele sabe. Isso não te dá um conforto? Ele sabe. Gente, ele sabe exatamente os planos. E ele fala, ele te promete, ele fala, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Quando eu falei da esperança, foi exatamente isso. Aí volta na ansiedade. Quem mais precisa de esperança é aquela pessoa que está passando por aquela angústia, aquele processo que você constrói um muro ao redor de você e você fala, acabou aqui. Não, não acabou aqui. Não acabou aqui. Você construiu um muro à sua volta. Cara, destrói esse muro e olha a visão ampla. Esquece essa cabeça fechada. Jesus não age em cabeças fechadas. Ele quer que você aumente o seu olhar, ele quer que você amplie seu olhar para as coisas maravilhosas que ele vai fazer. Ele quer que você escale esse muro e fale, caramba, por que eu tô aqui todo esse tempo, sendo que ele tá me prometendo tudo isso? Por que eu tô aqui dentro achando que eu tô feliz, sendo que eu tenho tudo isso para desvendar ainda? Que ele tá me oferecendo. Ele vai te fazer prosperar e ele vai te dar esperança. Não importa onde você vá, ele vai te dar esperança. Gente, isso que eu falei do muro encaixa muito dos nossos problemas. A gente acha que aquele problema que a gente tá passando já era. É o fim da nossa vida. E eu sei disso. Eu sinto isso muitas vezes. Não é só porque eu venho aqui e eu falo de Jesus que eu não sinto isso. Às vezes tem alguns problemas que acontecem que a gente acha que acabou aqui. Não tem mais volta, eu não sei pra onde ir, eu tô perdida, eu tô sozinha. Eu não tô conseguindo ouvir Deus. Gente, vocês têm ideia do tamanho desse problema em comparação à tua vida? É como se eu desenhasse aqui um círculo gigante e fizesse um pontinho nele. O círculo é a tua vida, esse pontinho é o problema. Você acha mesmo que Deus vai deixar esse problema tirar todas as coisas lindas que ele tem pra você?
Você acha mesmo que ele vai te desamparar nesse momento que você mais precisa? Então por que você tá fugindo dele? Essa é a hora pra você ir pra ele. Essa é a hora pra você voltar pra ele. Ai, mas eu tô cansada de pedir. Eu tô cansada, eu peço e não vem nada. A gente tem que aprender a ser paciente, gente. A demora significa que o presente que vem é grande. É só pensar, por exemplo, num artesanato, numa pintura. Quanto mais demorado, mais detalhista ela é. Então, se tá demorando, você pode ter certeza que Deus tá preparando uma coisa linda pra você. E se foi rápido, era porque era pra ser. Não há anulação entre nenhum e nem outro. Se foi rápido, foi lindo. E se foi devagar, foi mais lindo ainda. E tem um que eu acho que eu vou deixar... Não, esse eu acho que eu vou deixar pro final, vai. Às vezes a gente não tem ideia do quanto a gente é precioso pra Deus. E às vezes a gente... Eu tô falando de várias fases da ansiedade, tá, gente? Da gente ficar sem esperança, da gente construir esse muro. E tem uma fase em que a gente pensa que a gente não vale absolutamente nada. O fato da gente não conseguir controlar a gente, da gente não conseguir controlar o que a gente sente, a gente se acha um nada. A gente se acha um lixo. E é isso. Eu não consigo mais botar minha cabeça no lugar. Eu sou um lixo de pessoa. Deus deve estar com vergonha de mim. Esse eu acho que é o maior absurdo que você pode pensar nesse momento. Gente, Deus não é assim. Deus não é assim. E a hora que você entender que tudo que ele faz é por amor, tudo vai se encaixar. Olha só o que ele fala pra você em Isaías 43. O outro que eu li foi Jeremias 29:11, tá, gente? Só pra se alguém quiser marcar. Esse aqui é Isaías 43:4. Ele fala assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da tua vida. Ele vai te resgatar. Não importa onde você esteja. Ele vai dar homens em seu lugar. Ele vai dar nações em seu lugar, porque você é precioso para ele. Você tem valor. E esse valor não é daqueles que com inflação acaba ou que desvaloriza. É um valor inapagável, é um valor inalterável. A tua alma para ele vale tanto. Ele demorou tanto para te produzir. Ele demorou tanto para te desenhar. Porque você ainda acha que você é um nada. Gente, isso é um absurdo. Ele daria nações em teu lugar. É esse o nível de amor que ele tem por você. É esse. E agora, para finalizar, na parte dos versículos, eu queria falar sobre 1 Pedro. Não, 1 Pedro não, perdão. Eu queria falar sobre João 4. João 4:35. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Jesus sempre falou em parábolas e sempre foi pra gente pensar. Quando eu li isso, quando eu li essa metáfora, eu falei, não é possível que ele falou exatamente o que eu precisava ouvir. A gente tem essa mania de olhar pra frente, olhar pro daqui a meses, daqui a um ano, daqui a 3 anos eu quero ser muito bem sucedido, eu quero estar nesse lugar, naquele. Você fala tudo isso hoje, antes você já falou tudo isso. Você já parou pra pensar que antes você falou muita coisa de onde você queria estar hoje, e hoje você está e não está aproveitando? Porque você está pensando no próximo? Isso se chama ansiedade, prazer. Gente, tira isso da cabeça. Esse momento não vai voltar. Você pode ter uma foto, você pode ter uma lembrança, mas o sentimento de pertencer a ele você não vai ter mais. Eu vou dizer essa frase, mas é com muita cautela, porque tem gente que tira o significado dela. A vida é muito curta para deixar de fazer certas coisas. E eu não quero que você leve isso pro lado do tipo, agora eu vou fazer
tudo que eu sempre quis fazer, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou beber, não sei o quê. Não é nesse sentido. Eu tô falando de você aproveitar as coisas que Deus te deu agora. Aproveita, gente. Ele preparou com tanto amor a tua história. É como se você pulasse um capítulo inteiro de um autor que ficou escrevendo por anos. É como se você pulasse um capítulo inteiro. E como que você vai entender o próximo se você pulou esse? Me fala. Vá devagar. E tem uma pessoa que eu amo muito de coração também, que falou assim um dia pra mim: desacelera. A partir daí, quando alguém fala isso pra gente, algumas coisas se encaixam. Então eu venho falar aqui pra vocês: desacelerem. Desacelera. Eu sei o quanto é difícil quando alguém fala isso pra gente, porque a pessoa não tá no nosso lugar. Ela não sabe o que a gente sente. É difícil a pessoa chegar e falar, entrega tudo na mão de Deus. Às vezes é difícil, eu sei. Respira. Desacelera. Você está exatamente onde você devia estar. Esse muro que você construiu precisa ir abaixo. A esperança que você precisa está em Deus. E eu não venho falar isso por... eu tô te falando isso, eu tô te provando isso. Através dessas palavras. Eu tô te provando isso através da minha vida. Se você não quer acreditar em mim, acredita nele. Acredita nele. E por que esse episódio vai ter uma parte 2? Porque, gente, os planos de Deus são muito infinitos pra falar só em um episódio. Tudo tem o seu ritmo, gente. Eu tô observando aqui os pássaros, eles voam em um ritmo, eles voam em bando. Isso mostra muito de Deus pra gente. Você nunca está sozinho. E você tem a sua velocidade, você tem o seu ritmo. É sobre isso. Deus é sobre isso. Então, gente, sonhe. E peça para que os teus sonhos batam com o dele. Peça para ele que ele vai te ouvir. Uma vez que você plantou no altar, Deus vai responder. E essa frase que eu acabei de falar tem a ver com a música, a recomendação de música, gente. Essa recomendação de música foi a minha amiga também que me falou. E eu não tinha escutado ela, eu escutei, e eu acho que é exatamente, tem tudo a ver com o que eu falei agora. Que se chama Tempo de Colher. Se eu não me engano é do Pedro Henrique. Isso, Pedro Henrique. Tempo de Colher, escuta essa música. Depois fala pra mim o que você achou. Esse assunto não acabou, gente. Tá muito longe de acabar. Mas a luz solar acabou. Então, gente, peça pra ele. Derrame isso sobre ele. Derrame o seu desejo sobre ele. A sua ansiedade, o seu medo. E eu vou deixar uma pergunta aqui pra refletir. Isso que você tá sentindo provém de Deus ou é um medo? Isso que você tá sentindo agora, ou que você já sentiu, veio de Deus? Deus colocou isso em você ou é um medo que você construiu? Pensa nisso. Muito obrigada por ter ficado até aqui, gente. É muito especial falar disso. Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por ter chegado até o nosso 7º episódio. No 8º episódio vai ter a continuação desse assunto, então fica aí pra ver. Vai ser muito lindo. Lembrando que a gente tem esse conteúdo no Spotify, no YouTube. Eu tenho o perfil do Instagram, Meu Lugar Podcast também. Eu posto muitas coisas. Eu posto Sky Messages, que é mensagens do céu. Vai lá ver, tem uma aba lá nos destaques. Tá perfeito, tá muito lindo. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo maravilhoso pra vocês. Até a próxima. Tchau!